Olá, continuando a nossa série Jesus Cristo está voltando, chegamos ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Como eu já disse em vídeos anteriores, o capítulo 4 são o coração, a alma do livro de Apocalipse, porque neles está centrada a mensagem do livro. Tanto você vai para os 3 primeiros capítulos, quanto você prossegue para o restante do livro a partir deles. E é muito interessante coloquial, é muito interessante a sabedoria que Deus deu a João de colocar esses 2 capítulos bem logo que ele fala sobre a mensagem às igrejas daquela época, claro, com lições para nós hoje. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano, você sabe disso, e o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança para a igreja de Jesus em quaisquer tempos da história. O capítulo 4 é o que revela Deus Criador, o Deus de todos os propósitos, o Deus da criação, o Deus da salvação. Apresenta logo em seguida em seu plano através do seu Filho Jesus Cristo no capítulo 5. Mas observe a lindeza, a maravilha do capítulo 4, quando todos os seres criados louvam ao Senhor. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O último versículo: digno és, Senhor, de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Muito forte este capítulo de número 4. Nós poderíamos nos deter por muito tempo somente nele, mas eu gostaria nessas breves mensagens que você conhecesse o seu bojo, o seu conteúdo, que vai ser suficiente para você viver a vida cristã na dependência de Deus. Depois dessas coisas, eu vi uma porta aberta. O que é que você precisa ver? O que é que você precisa ter em mente em tempos de tantas desesperanças, de desconcertos, em tempos de retrocessos, em termos de perda de confiança no ser humano, nas estruturas, nas instituições? O que é que você precisa, como cristão, ter firme, forte no seu coração? A certeza de que existe uma porta aberta. Sim, quando as portas ao seu lado se fecharem, quando as portas laterais, horizontais fecharem, existe a porta do céu, a porta de cima nunca se fecha, é a porta que Deus deixou para os seus filhos.
A outra certeza que você precisa ter: existe uma porta aberta e, em segundo lugar, existe alguém falando com você. Eu vejo pelas redes sociais, as pessoas ouvem demais o que outras pessoas dizem. Os chamados experts disso, experts daquilo. Nunca o mundo viu tantas experts em tantas coisas e ao mesmo tempo não sabem nada. Não falam nada que preste ou que venha a ajudar a humanidade. Deus continua falando e a sua voz como de trombeta. Preste atenção. Existe uma porta aberta, essa porta é dos céus. A porta não está fechada para você, porque a porta dos céus não se fecha. E é uma porta reservada para os filhos, as filhas do Senhor. Outra coisa, Deus não deixou de falar. Deus não parou de falar. Você é que tem que parar de ouvir os falatórios mundanos, os falatórios deste mundo, e ouvir e discernir a voz de Deus. Observe o convite dessa voz. Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. E João foi arrebatado em espírito e viu o trono de Deus. Isso mostra governo. Toda vez que você vê a palavra trono, mostra governo. Então João viu que mesmo que a igreja estivesse sendo perseguida pelo Império Romano, mesmo que o Império Romano tinha força, poder, muito dinheiro naquela época, ele não era mais poderoso que Deus, a voz de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Tanto é que o Império Romano sucumbiu. Hoje é só história. A Igreja de Cristo tem história e continua em poder para todo o sempre. Mas João viu o trono e viu que estava sentado no trono o Senhor. Algumas pessoas até verbalizam, sim, ó Deus, mas não conseguem enxergar que Deus está no trono e governa. Em seguida, vem a visão o que estava sentado era na sua semelhança, a pedra jaspe sardônica, trazendo como que o que tem de melhor, o que de bonito, de valioso na terra, mostrando como ornamentos ali nos céus. Esta visão dos 24 tronos, onde os patriarcas e os apóstolos se assentam, dando todo o suporte de autoridade para a história, tanto de Israel quanto da igreja, desde que Deus estabeleceu assim que essa história foi criada. Em seguida, nós vamos observar a visão do trono de Deus como um mar de vidro. Eu gostaria de contar duas histórias para você aprenda com as minhas feridas, diz um amigo meu lá em Cuiabá, pastor Jairo. Quando fomos para a Inglaterra, minha esposa e eu, em 1985, eu tinha lido muitos livros de missões, tipo, Deus não pode entrar na União Soviética, Deus não pode fazer a sua vontade na Sibéria, Deus não pode. E eu tinha uma ideia de um Deus muito pequeno, que só podia em alguns lugares, não podia em outros, por isso ele era tão sofredor, tão pequeno. Logo que cheguei ao Spurgeon's College, chegaram 5 pastores vindos de Moscou para testemunhar. 3 deles haviam estudado no Spurgeon's anos anteriores. E eles começaram a testemunhar, e eu me lembro muito bem que um deles começou dizendo, amados irmãos, eu gostaria de dizer que nesses últimos 5 anos nós abrimos 25 novas igrejas no subúrbio de Moscou. Irmãos, eu confesso que eu nem consigo me lembrar o resto do que aquele pastor ou que aqueles outros pastores falaram. A minha mente entrou em parafuso e eu fiquei imaginando, eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu venho do Brasil, um país que é conhecido porque a igreja cresce, floresce, se multiplica, e eu não vi crescerem 25 igrejas batistas em 5 anos em Campo Grande nem em outro lugar do Brasil. Tem alguma coisa errada. E eu entrei em parafuso com a palavra daquele pastor russo.
E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim naquele momento. Mauro, você acha que Deus não tem poder de ir aonde Ele quer? Você acha que Deus não tem ações aonde Ele quer? Ele é limitado a nós, onde nós deixamos que Ele vá, o que Ele faça? E eu confesso para vocês que daquele dia em diante, eu prometi a Deus que eu não me deixaria mais dominar por leituras de textos fracos, fajutas, de um Deus pobre, de um Deus diminuto, de um Deus pequeno, que não pode isso, que não pode aquilo, porque as pessoas ou partidos ou determinados políticos e políticas não deixam Deus agir. Sim, Deus pode todas as coisas e Ele está presente em todos os lugares. Terminei meu curso, voltei ao Brasil. Em 1992 eu tive o privilégio de visitar os Estados Unidos pela primeira vez. E minha esposa e eu fomos levados a conhecer The Lost Sea, o Mar Perdido, entre as montanhas ali no Tennessee. Descendo para conhecer aquele Mar Perdido, paramos no meio da descida, 500 metros de profundidade e mais em torno de 1.000 metros dentro da terra andando, tem um mar lá. Ainda tem até hoje, eu visitei uma segunda vez. E eu me lembro que quando nós paramos ao meio daquela descida, o guia disse: a escuridão aqui é tão densa que se alguém ficar por uma semana fica cego completamente. Nós descemos e nós vimos o mar e alguns botes de borracha para o turista, né? E eu era um deles, para navegar por aquele mar, e nós vimos peixes. Então a gente recebe um punhado de ração para dar para aqueles peixes. E eu nunca vou me esquecer. A gente ficava ali naquela água tão próxima a tudo. E eu me lembro que ao jogar um punhado de ração, o peixe passou tão perto do nosso bote que eu vi a ração passar por suas guelras e eu olhei assim e falei assim, nossa, essa água é tão cristalina que eu consigo ver o alimento passando por dentro desse peixe. Naquele momento o Espírito me fez bem claro: Mauro, você está surpreso com esse peixe? Eu conheço não só o que passa por dentro de você, eu conheço os teus pensamentos e os teus sentimentos. A partir daquele dia, essa coisa de Deus presente se tornou tão real para mim. Não é eu faço ou deixo de fazer, eu falo ou deixo de falar alguma coisa. Não é porque tem alguém me vendo ou alguém me sondando, eu não preciso disso. E nem estou ligando para isso ou aquilo. Claro que eu ligo para o meu testemunho cristão. Mas o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu falo, o que eu deixo de falar, está pautado no que Deus sabe a meu respeito, porque Ele está dentro de mim e está vendo o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Esse senso da presença de Deus é que nos traz a santidade. E esse senso da presença de Deus nos mostra quem Ele é e para quem nós vivemos. Eu gostaria de compartilhar isso com você hoje, procurando ajudar você a saber que Deus sabe quem é você, não apenas o seu nome. Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe os seus sentimentos. Deus sabe o quão fácil ou quão difícil é para você exercitar a sua fé. E eu gostaria de desafiar você hoje com este conhecimento que Deus está no seu trono e governa. Deus mantém uma porta aberta para você hoje, por mais difícil que seja a sua situação. Que Deus ama você. Nós não estamos abandonados neste mundo. Deus continua cuidando de nós. Então, louve profundamente este grande e maravilhoso Deus. Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã. Eu peço a Deus que o teu Santo Espírito tome-a com profundidade, que ele ou ela venha conhecer os teus mistérios. Seja o Deus que esteja encurralado durante esses dias porque acha que a porta está fechada, ou que não vai dar certo, ou que o seu casamento, ou os seus negócios, ou a sua família não estão dando certo. Ajude esse meu irmão, essa minha irmã a olhar para cima
e ver que existe uma porta aberta. O Senhor está falando através desta porta. O Senhor está sentado no seu trono e governa, que nós não estamos sós e nem abandonados neste mundo. Mostre isso para este meu irmão, para esta minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.